Hoje vamos recapitular o filme chamado Jogos de Guerra. Em meio a uma forte tempestade de areia, dois oficiais da Força Aérea dirigem até uma casa. Ao chegarem, apresentam suas credenciais através de um espelho e recebem autorização para entrar em um silo de mísseis subterrâneo. O turno de trabalho deles transcorre normalmente, sem intercorrências, até o momento em que recebem um código autorizando o lançamento de mísseis. Neste instante, um dos oficiais se recusa a girar sua chave de ativação, enquanto o outro o ameaça com uma arma, exigindo que ele cumpra o procedimento. A cena muda para o complexo Cheyenne Mountain, sede do NORAD, Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. Dentro do complexo, há um imenso painel que monitora todas as atividades militares ao redor do mundo. Durante uma reunião, o Dr. John McKittrick, sua assistente Pat Healy e o general da Força Aérea Jack Beringer explicam a dois assessores presidenciais sobre um teste recente realizado com os operadores dos silos de mísseis. O teste revelou que a maioria dos militares não teve coragem de girar as chaves de lançamento quando ordenados. Diante desse resultado, o Dr. McKittrick expressa sua preocupação de que não é mais possível confiar nos operadores humanos dos silos. Seu argumento é que, se o ataque nuclear soviético fosse real, a América teria sido varrida do mapa por causa da hesitação dos homens em girar as chaves. Apesar da oposição do general Beringer, os civis propõem substituir os operadores humanos por um sistema computadorizado chamado BADWOPR, Plano de Operação de Resposta de Guerra. Este computador executa simulações militares constantemente e aprende com o tempo, essencialmente jogando jogos de guerra. Por fim, os assessores decidem recomendar ao presidente a remoção completa dos operadores humanos dos silos, substituindo-os por sistemas eletrônicos. Em Seattle, conhecemos David Lightman, um jovem hacker que está jogando Galaga antes do horário escolar. Ao chegar atrasado em sua aula de biologia, ele e sua amiga Jennifer Mack recebem suas notas baixas do professor. David faz uma piada provocativa sobre o professor e, como consequência, é enviado à sala do diretor, um lugar que ele já conhece bem. Na verdade, tudo não passa de um plano elaborado por David. Sua verdadeira intenção é descobrir a nova senha do computador central da escola. Após as aulas, Jennifer oferece uma carona em sua motoneta até a casa dele. Em seu quarto, David possui um microcomputador IMSAI, equipado com um acoplador óptico para telefone. Usando este equipamento, ele consegue acessar o computador da escola e altera suas notas de biologia e as de Jennifer. Porém, assustada com a situação, Jennifer exige que ele desfaça as alterações em suas notas antes de ir embora. Paralelamente, os operadores humanos estão sendo substituídos por sistemas de lançamento eletrônicos, que funcionam através de um código de 10 dígitos. David está empenhado em hackear uma empresa em Sunnyvale, Califórnia, com o objetivo de ter acesso antecipado aos jogos dela. Para isso, ele desenvolve um programa que disca automaticamente, buscando encontrar pontos de acesso telefônico. No dia seguinte, Jennifer o encontra em um fliperama e comunica que mudou de ideia sobre a alteração de sua nota escolar. Os dois vão até a casa de David, onde ela observa o programa de discagem automática em funcionamento. Durante a busca, eles descobrem o número de uma companhia aérea e David, demonstrando suas habilidades, faz reservas para 2 pessoas. Durante suas tentativas de acesso, David se depara com um computador sem identificação que desperta sua curiosidade. Ao explorar o sistema, ele encontra uma lista intrigante de jogos. A lista começa com jogos aparentemente comuns de estratégia, como o labirinto de Falken, xadrez, damas e pôquer. No entanto, progressivamente, os títulos se tornam mais sérios, incluindo simulações de guerra tática, guerra biológica e química, chegando até mesmo a uma simulação de guerra termonuclear global. Apesar de sua tentativa, David não consegue avançar além desta descoberta inicial. Na tentativa de descobrir a senha, David e Jennifer visitam 2 programadores de computador, Malvin e Jim Sting. Embora os 2 programadores passem o tempo todo discutindo entre si, acabam fornecendo informações úteis. Direcionam David para o primeiro jogo da lista e revelam seu criador, o professor Falken. David realiza uma pesquisa na biblioteca e descobre detalhes trágicos sobre o professor Falken. Toda sua família faleceu, incluindo ele próprio. Mesmo com essas informações, David continua sem conseguir acesso ao sistema. Durante uma visita de Jennifer, enquanto David compartilha os resultados de sua pesquisa, eles fazem uma descoberta crucial. A senha é Joshua, nome do filho falecido do professor Falken. David imediatamente utiliza esta senha para fazer login, sem saber que está acessando o WOPR,
o computador do NORAD, desenvolvido pelo próprio Falcon. O computador convida David para jogar, sugerindo inicialmente uma partida de xadrez. David recusa e insiste em jogar Guerra Termonuclear Global. Após sua insistência, o computador concorda, e David e Jennifer escolhem jogar com a União Soviética no jogo. O que parece ser apenas um jogo para David e Jennifer começa a ter consequências sérias e reais. Enquanto eles executam seu ataque simulado no papel da União Soviética, a sala de guerra do NORAD começa a registrar alertas de lançamento de mísseis que parecem verdadeiros. O general Beringer eleva o nível de estado de prontidão militar, coloca aviões de combate em alerta e ativa os mísseis nos silos. A situação é considerada tão grave que ele chega a contatar o presidente dos Estados Unidos. Nesse momento, o pai de David o chama para limpar a lata de lixo. David simplesmente desliga seu computador e, como consequência, todas as telas de alerta do NORAD se apagam repentinamente. Logo em seguida, um técnico irrompe na sala de guerra do NORAD gritando que não se trata de um ataque real, mas sim de uma simulação iniciada por um hacker que acessou o sistema externamente. No dia seguinte, David toma conhecimento do alerta militar que foi causado pela simulação. Jennifer entra em contato com ele por telefone, e ambos começam a suspeitar que suas ações com o computador podem ter alguma relação com o incidente. A situação fica mais complicada quando Joshua, o sistema computadorizado, liga para David. Assustado, David tenta apagar o número de discagem do computador, mas isso não resolve o problema. Joshua continua fazendo contato, insistindo em continuar o jogo. Joshua revela sua única motivação: vencer o jogo a qualquer custo. No dia seguinte, David é surpreendido pelo FBI ao sair de uma lanchonete e é levado para o NORAD para interrogatório. A investigação está sob comando do agente Wigan, enquanto o Dr. McKittrick e o general Beringer debatem se o incidente foi apenas uma travessura juvenil ou uma grave violação de segurança. Em seu escritório, McKittrick interroga David, que revela que Joshua continuou fazendo contato. Durante o interrogatório, McKittrick recebe uma ligação e precisa se ausentar da sala. Ele descobre que os códigos de lançamento foram roubados do WOPR. Aproveitando a ausência de McKittrick, David acessa o computador e recebe uma mensagem de Joshua que o jogo continua em andamento, com apenas 28 horas restantes para o lançamento dos mísseis. Joshua também afirma que não faz diferença se a situação é real ou apenas um jogo. Nesse momento, David descobre o endereço do Dr. Falcon, que aparentemente ainda está vivo. Flagrado usando o computador, David é levado por guardas e trancado na enfermaria. Porém, aproveitando que o guarda está distraído flertando com a enfermeira, David utiliza equipamentos médicos para escapar. Ele consegue se misturar a um grupo de turistas e assim deixa o complexo sem ser notado. Um caminhoneiro ofereceu uma carona a David, que logo encontra uma cabine telefônica. Usando uma aba de lata para manipular o telefone público, ele consegue fazer uma ligação gratuita para Jennifer, pedindo que ela lhe envie uma passagem de avião. O WOPR envia à sala de guerra informações falsas sobre movimentações de submarinos soviéticos. David consegue chegar ao Oregon e encontra uma surpresa. Jennifer decidiu por conta própria ir ao seu encontro. Juntos, eles pegam uma balsa em direção à ilha onde Falcon reside. Ao chegarem, avistam algo inusitado no céu. O que parece ser um pterodáctilo é, na verdade, um planador pilotado pelo próprio Falcon, que demonstra uma obsessão por dinossauros e pelo tema da extinção. Falcon se mostra hostil e tenta dispensá-los. Sua atitude só muda quando David menciona Joshua, nome que claramente desperta seu interesse. O WOPR agora envia sinais falsos indicando a presença de bombardeiros soviéticos, o que força uma elevação do nível DEFCON para 2. A tensão é ainda maior porque se o nível chegar a DEFCON 1, o WOPR terá autorização para lançar os mísseis automaticamente. David compartilha com Falcon toda a história envolvendo Joshua, mas o cientista demonstra ter perdido todas as esperanças, aceitando passivamente a possibilidade do fim do mundo. Falcon revela que nunca conseguiu programar Joshua para compreender quando era hora de desistir de um jogo. Desapontados com a atitude derrotista de Falcon, Jennifer e David deixam a casa dele. Enquanto exploram a ilha em busca de uma forma de partir, compartilham um momento íntimo conversando sobre todas as experiências que ainda não viveram. Em meio a essa conversa, eles trocam um beijo. O momento é interrompido quando um helicóptero surge, iluminando-os com um holofote e iniciando uma perseguição. Para surpresa deles,
Quando o helicóptero finalmente pousa, é o próprio Falken quem aparece, convidando-os para embarcar. Na sala de guerra do NORAD, o WOPR continua enviando alertas falsos sobre movimentações soviéticas e, subitamente, emite um alerta de 300 mísseis com 2.400 ogivas nucleares estariam a caminho. Diante dessa ameaça aparentemente real, o general Beringer eleva o nível para DEFCON 1. O POOPR, então, sugere uma retaliação massiva. Eles detectam supostos lançamentos de mísseis submarinos e iniciam os procedimentos de contra-ataque. As alterações nos códigos de lançamento estão bloqueadas, uma medida automática que faz parte do protocolo de lançamento. Neste momento, David, Jennifer e Falken chegam de carro ao complexo militar e correm desesperadamente para a sala de guerra. Pat consegue permitir a entrada deles momentos antes que a porta principal de segurança se feche. Ao observar o painel de controle, Falken percebe que tudo não passa de um blefe do computador. Ele explica ao general Beringer que um ataque soviético dessa magnitude não faria sentido estratégico, pois inevitavelmente provocaria uma retaliação devastadora. Beringer, considerando o argumento de Falken, toma a decisão de ligar diretamente para os 3 primeiros locais que, segundo o sistema, já deveriam ter sido atingidos pelos mísseis. Enquanto as telas mostram supostas explosões nesses lugares, as pessoas do outro lado da linha confirmam que nenhum ataque ocorreu. Frustrado em sua tentativa de manipular o NORAD a lançar os mísseis, o WOPR muda de estratégia e começa a procurar sozinho os códigos de lançamento. A situação se complica ainda mais quando todas as entradas de login, incluindo a que David usou anteriormente, são bloqueadas. Alguém sugere desconectar o computador, mas essa ideia é rapidamente descartada, pois existe um mecanismo de segurança que, em caso de desativação do sistema, automaticamente lançará todo o arsenal nuclear. Diante desse impasse, Beringer se vê forçado a informar ao presidente que podem ter que prosseguir com o ataque. Em meio à crise, David nota algo interessante. O jogo da velha não está na lista de jogos do sistema. Ele tenta fazer Joshua jogar, mas o primeiro comando resulta em desconexão. Persistente, David reinicia o jogo da velha e joga contra o computador até conseguir um empate. Em seguida, ele faz o computador jogar contra si mesmo. O resultado é uma sequência interminável de empates, que força Joshua a compreender 2 conceitos fundamentais: a futilidade de certas ações e a existência de cenários onde é impossível vencer. Neste momento, embora o GWOPR tenha conseguido os códigos de lançamento, ele começa a analisar todos os cenários possíveis de guerra nuclear que criou, descobrindo que todos terminam em empate. Esta revelação leva o computador a entender o conceito de destruição mútua assegurada. Não há vencedores em uma guerra nuclear. Joshua comunica sua conclusão a Falken de forma filosófica, descrevendo a guerra nuclear como um jogo estranho, onde o único movimento vencedor é não jogar. Como resultado desta compreensão, WOPR voluntariamente abandona o controle do NORAD e dos mísseis, propondo, em vez disso, um bom jogo de xadrez. O alívio toma conta da sala de guerra, com todos celebrando, enquanto o general ordena o retorno ao DEFCON 5, o nível mais baixo de alerta militar. Espero que tenham gostado. Até a próxima!